Tem o item 12, projeto de lei do Senado número 141/2013, terminativo. Altera a lei número 9472, 16 de julho de 97, para estabelecer condições e restrições à adoção de termos de ajustamento de conduta como instrumento conciliatório nos casos de infração à legislação e as demais normas aplicáveis aos prestadores de serviços de telecomunicações. Autoria, senador Vital do Rego. Relatoria, senador José Maranhão. Relatório, pela aprovação do projeto nos termos substitutivos que apresenta observações. A matéria já foi apreciada pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Nos termos do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal, se for aprovado substitutivo, será ele submetido a turno suplementar. A votação nominal. Conceda a palavra ao senador Zé Maranhão, nosso eminente presidente, para proferir o seu relatório. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa sobre o projeto de lei 141 de 2013 do senador Vital do Rego, que altera a lei número 9.472, de 16 de julho de 1997, para estabelecer condições e restrições à adoção de termo de ajustamento de conduta como instrumento conciliatório nos casos de infração à legislação e às demais normas aplicáveis às prestadoras de serviço de telecomunicação. Relatório. Vem a análise dessa Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, em caráter terminativo, o projeto de lei do Senado número 141/2013, de autoria do senador Vital do Rego, que altera a lei 9.472, de 16 de julho, para estabelecer condições e restrições à adoção de termo de ajustamento de conduta como instrumento conciliatório nos casos de infração à legislação e às demais normas aplicáveis às prestadoras de serviços de telecomunicação. O projeto altera o artigo 175 da Lei 9.472 de 97, de forma a instituir o termo de ajuste de conduta TAC, cujo objetivo é incentivar as prestadoras de serviços a adequarem suas condutas previamente à imposição de sanções. Nesse sentido, o artigo 1º do PLS prevê que nenhuma sanção será aplicada à prestadora sem que lhe seja oferecida a oportunidade de reparar a conduta considerada irregular. Além disso, veda a imposição de encargos adicionais à prestadora que optar por celebrar o TAC antes da decisão de primeira instância. O artigo 1º do projeto também prevê que o compromisso de ajuste poderá ser proposto pela concessionária a qualquer tempo, exceto em relação a processo administrativo para o qual tenha sido interposto recurso contra a decisão de primeira instância. Na hipótese de já haver sido estabelecida multa em primeira instância, estipula-se que o TAC só poderá ser firmado após o pagamento de 20% do seu valor. Ademais, o artigo 1º do PLS define as situações em que não será admissível a adoção de TAC, como, por exemplo, quando a infração for punível com suspensão temporária, caducidade ou declaração de inidoneidade da prestadora, quando esta reincidir no descumprimento de TAC ou comprovadamente houver agido de má-fé. Segundo o artigo 2º do projeto, a lei resultante de sua aprovação entrará em vigor na data de sua publicação. Na justificação, o autor argumenta que restou demonstrado ao longo de mais de 15 anos de atuação
da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que as condutas irregulares dos agentes econômicos não são coibidas ou resolvidas pela aplicação de multa. Assim, o excesso de multas apenas retiraria das empresas a capacidade de investir na solução dos problemas identificados. Diante desse contexto, o projeto teria o objetivo de instituir uma solução conciliatória que permitiria à empresa aplicar os recursos que seriam gastos em multas na melhoria dos serviços prestados. A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, CCT, que emitiu parecer favorável ao projeto sem o oferecimento de emendas. 2. Análise. Nos termos do inciso 1 e 2, caput do artigo 101 do Regimento Interno do Senado Federal, cabe à CCJ opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa e, no caso, também quanto ao mérito do PLS. De início, cabe reconhecer a constitucionalidade da proposição. Trata-se de matéria da competência legislativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 4 e 48, caput, da Constituição Federal. A iniciativa parlamentar foi exercida com base no artigo 61, caput, da Constituição Federal, e não se enquadra em qualquer hipótese de iniciativa privativa de outros poderes. Ademais, saliente-se que o projeto efetiva princípios constitucionais essenciais, como o princípio da celeridade, petrificado em nossa Carta Magna pelo inciso do artigo 5º e o princípio da eficiência. Também não há problemas do ponto de vista de juridicidade e da técnica legislativa, nem de tramitação do PLS, uma vez que foram obedecidos às disposições do regimento interno do Senado da República. Quanto ao mérito, louvamos a presente iniciativa. Conforme destacou o autor da proposição, ao justificá-la, restou demonstrado pela experiência de mais de 15 anos de atuação da agência reguladora que as condutas irregulares dos agentes econômicos no setor de telecomunicações não são coibidas ou resolvidas nem pelo risco de sanção, nem pela efetiva aplicação de pesadas multas. Impõe-se, assim, uma solução alternativa que efetivamente solucione os problemas dos consumidores. A instituição do TAC institui um forte incentivo para que as prestadoras de serviços busquem uma solução conciliatória anteriormente à decisão de primeira instância. No caso, as empresas se sujeitarão apenas aos encargos previstos no próprio compromisso de ajustamento de conduta, livrando-se do pagamento de multas. Além disso, a instituição de parâmetros claros e objetivos para a celebração de TAC permitirá uma atuação mais eficaz da Anatel na adequação de condutas irregulares por parte das prestadoras de serviço em benefício de consumidores e das próprias empresas que poderão utilizar os recursos anteriormente destinados ao pagamento de multas à adequação dos serviços prestados. Contudo, em homenagem aos princípios constitucionais da celeridade e da eficiência, propomos alguns ajustes que tornem a utilização do TAC menos restrita e mais ágil.
Nesse sentido, apresentamos emenda substitutiva com o objetivo de excluir a vedação à propositura de TAC em relação ao processo administrativo para o qual a prestadora haja interposto recurso contra a decisão de primeira instância. A celebração de TAC, desse modo, poderá ser proposta a qualquer momento. Pertinente ainda excluir a vedação à celebração de novo TAC, com o mesmo objetivo de outro celebrado nos 3 anos anteriores, assim como reduzir o percentual exigido do pagamento de eventual multa que já tenha sido estabelecida em primeira instância, para que se possa firmar o TAC de 20% para 10%. Por fim, consideramos oportuno restringir o período de vedação relativa à adoção de novo TAC quando a prestadora for reincidente no seu descumprimento. Atualmente prevista em 5 anos, consideramos oportunos restringi-lo para 4 anos. Desculpem. Voto. Diante de todo o exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa dos PLS número 141 de 2013 e, no mérito, votamos pela sua aprovação de forma da seguinte emenda substitutiva. Emenda número Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei do Senado, número 141, altera a Lei 9.472, de 16 de julho de 1997, para estabelecer condições de restrições à adoção do termo de ajustamento de conduta como instrumento conciliatório nos casos de infração à legislação e às demais normas aplicáveis às prestadoras de serviços de telecomunicações. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, o artigo 175 da Lei 9.472, de 16 de julho de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 175. Nenhuma sanção será aplicada sem a oportunidade de prévia e ampla defesa e sem que seja oferecida à prestadora a oportunidade de reparar a conduta considerada irregular nos termos do regulamento. Parágrafo 1º. Apenas medidas cautelares urgentes poderão ser tomadas antes da defesa. Parágrafo 2º. O compromisso de ajustar conduta irregular poderá ser proposto a qualquer tempo pela prestadora. Parágrafo 3º. Não será imputado compromissos adicionais à prestadora que se propuser a afirmar termo de ajuste de conduta, TAC, antes da decisão de primeira instância nos processos administrativos instaurados para apuração da conduta irregular. Parágrafo 4º. Não será afirmado TAC antes do pagamento de 10% do valor da multa, quando já estabelecida em primeira instância. Parágrafo 5º. Não será admissível a adoção de TAC em quaisquer das seguintes situações. 1. Se a infração for punível com as sanções previstas nos incisos 3 e 5 do artigo 173. 2. Se a proposta apresentada possuir o mesmo objeto e abrangência de TAC vigente. 3. Se a prestadora reincidir no descumprimento de TAC. 4. Se a prestadora houver comprovadamente agido de má-fé ao cometer a infração ou durante o respectivo processo de apuração. 5. Se há irregularidade apurada
for referente a serviços de interesse restrito. Parágrafo 6º. A vedação a que se refere o inciso 3 do parágrafo 5º vigorará por 4 anos, contados da data em que a prestadora for declarada reincidente no descumprimento de TAC. Parágrafo 7. Serão arquivados os processos administrativos cujos objetos tiverem sido cobertos pelo TAC, devidamente firmado. Esta lei entrará em vigor, artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, eminente relator, presidente Zé Maranhão. Coloco a matéria em discussão. Ninguém quer discutir, né? Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, substitutivo oferecido ao projeto pelo eminente relator. Trata-se de matéria terminativa. Votação nominal. Senhoras senadoras, senhores senadores, já podem votar. Quem está faltando votar ainda? Falta o Pinheiro, está votando ali agora. Aí já está em 15 já. Acho que votou todo mundo, né? Sim. Todo mundo? Vou encerrar a votação. Encerrando a votação, senhoras e senadores já votaram, vamos encerrar a votação. Sim. O substitutivo é aprovado e será por unanimidade, parabéns, senhor relator, e será submetido a turno suplementar, nos termos do artigo 282 do Regimento Interno do Federal. A matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis.